E aí, estamos voltando, segunda parte do vídeo sobre a discografia dos Beastie Boys, cara, grupo de hip hop foda. Começou nos anos 80, foi até agora aí, os anos 2000, infelizmente, vou explicar já já porque acabou, mas o grupo aí que deixou um legado incrível, os caras fodas realmente. Eu falei sobre o auge da carreira deles, vamos dizer, né? Nos anos 90, no meados dos 80, invadindo os anos 90, culminando com o U Communication, lançado em 94, né? Descasso que os caras explodiram no mundo todo, com Sabotage, Sure Shot, Root Down, só single foda aí, que abalou o mundo realmente, que abalaram o mundo. Aí, como eu disse, como eu estava dizendo no final do último vídeo, os caras deram uma pausa, se engajaram em movimentos interessantes. O Beastie Boys, além de falar sobre coisas sérias, fazendo críticas ácidas ao governo americano, a problemas do mundo todo, na verdade, eles acabaram aí realmente adotando ações, posturas mais firmes perante as questões bem sérias. Como eu disse, eles criticavam a postura do governo americano e de coisas que aconteciam no mundo todo, não disse? Então eles acabaram se engajando na luta pela libertação do Tibete. Coisa que ninguém fica sabendo muito, ninguém sabe, ninguém se preocupa, mas os caras eram tão antenados com as coisas que aconteciam no mundo todo, que até nisso eles se engajaram, realmente sabiam do problema que rolava por lá, até pelo fato de repente até alguns deles, apesar de serem judeus ali, tem alguma ligação com o budismo, parece que não sei se algum outro aí, integrante teve uma ligação mais próxima com o budismo, não sei, algo desse tipo, apesar das origens judaicas. Enfim, os caras se identificaram com essa luta aí, com essa parada, e acabaram ajudando a organizar concertos, participaram de shows bem bacanas lá por volta de 97, 98, foi bem legal. E foi em 98 justamente que eles voltaram a gravar um disco novo, galera. Um disco de inéditas, descasso, que como eu disse, né, tinha dito, e o Communication foi o auge, beleza, a galera achou que ali não podia passar. Olha, pode ser que não tenha passado daquele auge lá, mas ficou meio próximo, cara, porque esse disco aqui foi foda também. Hello Nasty, 98. Esse era o auge ali que também de MTV, que eu tava ali, né, vinha curtindo já há alguns anos, acompanhando tudo, descobrindo muita coisa que passava na MTV ali, através da MTV. E quando lançou esse disco foi justamente nesse boom ali, tinha bastante coisa acontecendo, bastante banda explodindo, rolando e tal. E o Beastie Boys lançou um disco foda, com singles incríveis bem nessa época. Então foi realmente o timing perfeito para eles lançarem mais um bom disco. E o Hello Nasty, encabeçado por Intergalactic, por Body Moving e por 3MCs and 1DJ, realmente arregaçaram. E numa época, eu falei de 3MCs and 1DJ, que eles trocaram de DJ Hurricane saiu em 98 e entrou o Mixmaster Mike. Fera, o cara que tem uma presença de palco bem legal, bem bacana pra banda, tá um cara muito bom mesmo. Até hoje ele tá aí fazendo rolê, dando seus shows, um cara muito bem cotado aí pelo mundo do hip hop. Então aqui, no 3MCs and 1DJ, inclusive ele participa do clipe, é bem bacana, ele fazendo uns scratches ali e tal. Os caras do Beastie Boys aparecem, um vídeo em plano contínuo, os caras aparecem entrando numa casa estranha, tal, e aparece e faz uma performance ao vivo. Muito massa esse clipe de 3MCs and 1DJ, mandando ver mesmo um hip hop clássico, típico ali, puro pra quem gosta mesmo da essência do bagulho. Então esses 3 singles carregaram disso, como eu falei, além dessa música, a Intergalactic, um clipe também, outro, você vê, né, como eu tava falando de MTV, né, então eles aproveitaram muito essa essência. O Beastie Boys sempre foi muito esperto com isso, pegar o som deles, que era fantástico, e aliar com clipes muito bem produzidos, muito bem feitos, para contar umas histórias bem bacanas, referências de filme de ação dos anos 70, filme policial, referência com um seriado japonês de monstro, que foi o que eu falei de seriado dos anos 70, policial, Sabotagem. Seriado japonês de monstro, Intergalactic, que mostra um robôzão lutando contra um monstro japonês. É muito, muito louco, os caras realmente tinham umas ideias muito interessantes. Aliás, encabeçados por uma figura que nada mais era que o alter ego do Adam Yauch, do MCA, que era o Nathaniel Hornblower, que era um tirolês, aqueles caras, sabe aqueles caras alemães, assim, que usam aquela roupinha verde, suspensório verde, camisa branca, cabelinho meio ruivo, chapéuzinho, né? Você vê muito a galera que vai no Oktoberfest, né? Vê muito essa galera por lá, os típicos alemães, vamos dizer assim, né? Suíços e tal. Era o cara, Nathaniel Hornblower, era um personagem que tinha essa característica aí, e ele era um diretor de filmes, diretor de clipes, e ele era alter ego. Muitos clipes que você viu do Beastie Boys estavam embaixo, de direção Nathaniel Hornblower. Você pensava que era um Hornblower, você pensava que era um diretor, um cara renomado, um cara foda, não, era
o Adam Yauch por trás ali, lógico, auxiliado pelos caras aí, pelo restante da banda, né, do grupo, fazendo aí várias coisas, produzindo várias, além das músicas, né, produzindo bastante coisa de áudio, de vídeo, de imagem, de coisas bacanas para poder compor no trabalho do Beastie Boys. Então isso aqui, teve clipes que mostram bem isso, né, através dos clipes de Intergalactic, principalmente Intergalactic e Body Moving. Super Disco Break é outra música que eu gosto, é que abre esse disco aqui. Qual outra música que eu gosto, que é interessante nesse disco? Putting Shame in Your Game. Vou ver se outra que eu lembro. Acho que And Me também, acho que eu lembro que é uma boa música. Esse disco aqui, a gente tem que lembrar, né? Beastie Boys foi evoluindo daquela maneira que eu falei, usando muito sample, sendo muito criativo, utilizando aquele lance das músicas instrumentais, percussão e tudo mais. E nesse disco, eles deixaram um pouquinho isso de lado, eles foram modernizando um pouco mais o som. Tinha o hip hop puro, mas se sentia, ainda tinha os samples, é lógico, tinha bastante coisa de samples aqui, do jeito que eles gostavam, que eles sempre tinham utilizado, mas a coisa estava ficando um pouquinho mais moderna, é lógico, né? Estava se aproximando da virada de século, o hip hop estava voando com um monte de MC, com um monte de rapper, um monte de produtor, chegando fazendo coisas absurdas, Jay-Z, Kanye West, a galera bombando ali, né? Kanye West ainda viria um pouquinho mais pra frente, né? Mas Jay-Z já estava lançando coisa foda, Wu-Tang Clan, enfim, uma galera, uma infinidade de gente aí fazendo sonzeira pesada, e o Beastie Boys não podia ficar parado. Eles tinham o estilo deles, mas eles tinham que evoluir também tecnicamente, é claro. E eles estavam se modernizando um pouco mais, isso ficou aparente nesse disco aqui, umas bases um pouco mais modernas, tá? No Hell on Nest de 98. Mas os caras realmente explodiram de novo, foram com tudo aqui com esse disco e receberam um prêmio de carreira, né, pelo alcance da carreira, pelo Life Achievement, né, Career Achievement, né, que eles receberam lá na MTV e tal, por tudo que eles construíram até então. Então o Beastie Boys realmente tinha alcançado um nível muito grande nessa época com esse disco Hell on Nest. Só que, e aí o que aconteceu? Na sequência do Hell on Nest, entre uma coisa e outra, entre um projeto e outro, dos caras que estavam para acontecer, os caras que são nativos de Nova York, ali do Brooklyn, amam Nova York, vivem ali, tudo que Nova York representa, vivem o estilo de vida ali de Nova York. Eles tomaram um baita de um baque, o mundo inteiro tomou, né? Agora imagina o Nova Yorkino com o 11 de setembro, né? Ataque às Torres Gêmeas ou outros locais, também dos Estados Unidos na época, naquele dia, né? Fatídico 11 de setembro. Isso foi um baque pros caras. Os caras ficaram ali meio parados. Acho que juntou também o fato de querer também dar mais uma pausa ali, refletir algumas coisas, mas aquilo ali foi realmente a pá de calma momentânea para os caras darem um tempo e só voltarem a gravar em 2004. Só em 2004 que eles iam lançar esse disco que eu comprei recentemente, que não dava muita moral para esse disco não, hein? Ó, é o To the Five Boroughs. To the Five Boroughs são 5 bairros lá dos Estados Unidos, né? Boroughs são os bairros dos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu lembro todos, hein? Dos Estados Unidos, de Nova York. 5 bairros que compõem ali Nova York: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island. Acho que é isso. E eles então fizeram uma ode a Nova York, né? Não podia ser diferente. Você vê aqui que a arte do disco é justamente focando nas Torres Gêmeas que já não existiam mais, né? Loucura total. Então os caras, óbvio, ficaram abalados e fizeram um disco com relação totalmente relacionado a isso. Uma música em específico que eu marquei aqui é An Open Letter to NYC, né? Essa música é a maior música do disco. Esse disco é um disco que ele tem faixas bem curtas, quase nenhuma passa de 3 minutos, quase nenhuma chega a 3 minutos. E essa passa, essa é uma ode mesmo a Nova York, An Open Letter to New York City. Os caras realmente tinham que fazer essa homenagem tão típica, os caras que eram a cara de Nova York, citavam o New York Knicks nas letras, né? Jogadores do New York Knicks nas letras, nada mais natural que eles fizessem isso num momento tão tenso, tão complicado para Nova York. Então no To the Five Boroughs eles voltaram à cena então com essa temática. E o que rolava? Um disco, musicalmente falando, além dessa temática das letras, falando muito de Nova York, a modernidade a toda a prova aqui. Como eu já disse, o Hell on Nest já estavam já chegando nesse nível de sentir que a coisa tinha que andar um pouco mais, tinha que sair um pouco do estilo que eles haviam ajudado a criar no final dos anos 80 e durante os 90. Então aqui eles ficaram bem modernos, bem mais modernos, bases bem mais intrincadas, mas ainda assim eles guardavam o estilo deles. Isso foi muito importante, por isso que quando eu vi esse disco eu fiquei surpreso. Eu achava que não tinha mais a mesma graça, a mesma pegada
a mesma empolgação dos discos anteriores, mas tinha, se não é tão do mesmo nível, tão fora, tão marcante, mas tecnicamente se você ouvir, dá pra curtir, porque ele tem exatamente essa mistura, essa pegada do Beast Boys antigo um pouco, né? O Beast Boys trazia a raiz do Beast Boys com a modernidade, com as bases novas. Então eu consigo destacar as primeiras faixas aqui, a sequência inicial já é muito boa. Check It Out, que é o primeiro single, é excelente. Right Now Now, The Hard Way, It Takes Time to Build, tá vendo? Outra referência direta aos Estados Unidos, né? Leva tempo para reconstruir, para construir. Então as 4 faixas já são excelentes. A faixa 6, Triple Trouble, outro single desse disco, outra que é clássica, que mostra bem a mistura do Beast Boys tradicional com bases modernas. E a faixa 7, que me chamou muita atenção, outro exemplo clássico da criatividade e originalidade do Beast Boys, que não se acabava, que foi usar berimbau, instrumento nosso, típico aqui, berimbau, como sample, que permeava toda essa faixa 7 aqui, a faixa Hey Fuck You. Cara, muito bom. Quando eu ouvi, eu falei, cara, que louco, que ideia bacana. Lógico que vários grupos já usaram, grupos de hip hop, né, de vários estilos de música, já utilizaram o berimbau, um instrumento muito rico, apesar de ser tão simples, né? Mas no hip hop eu nunca tinha visto. E os caras mandaram foram muito originais aqui, usando o berimbau nessa faixa. Então eu considero o To The Five Boroughs, apesar de estar num nível abaixo dos discos anteriores dos caras, um bom disco também, disco de 2004, uma homenagem a Nova York e que musicalmente não deixa nada a desejar não, tá? É um grande disco. E na sequência, depois de um baque como esse, pro ambiente deles, para onde eles viviam em Nova York, os caras estavam ficando mais velhos, não tinha mais aquele pique todo de fazer disco atrás do outro. E quando eles estavam se preparando para lançar já um disco, né, tinham dado um intervalo suficiente, estavam já gravando alguma coisa, querendo gravar alguma coisa. Uma notícia super chata, cara, acometeu os caras. O Adam Yauch, o Nathaniel Hornblower, MC Ray também, foi diagnosticado com câncer na garganta. Um negócio super chato, 2009 isso. Porra, a galera ficou de cara, então como é que vai ser? Os caras pararam. Era aquela tranquilizada, a Damiot tratou do problema, conseguiram gravar, a voz dele tá um pouquinho mais desgastada, mas ainda tá excelente, tá foda. Um disco que eles conseguiram finalmente gravar, são 7 anos de hiato, eles conseguiram gravar o último, que seria o último disco da carreira deles, Hot Sauce Committee Part 2. Não me pergunte por que Part 2, não me pergunte da Parte 1. Eu não sei se foi descartada durante o início das gravações, quando foi diagnosticado o MCA com a doença. Não sei se foi isso ou se foi só uma pegadinha dos caras que eram, como eu disse, bem sarcásticos, bem humorados. O fato é que eles lançaram esse disco com esse nome em 2011. Foram aí, agora sim, a Damiot legal, bacana, vamos com tudo de novo. Lançaram esse disco que eu diria que não é tão bom quanto o To The Five Boroughs. Ele já... Por quê? Não porque ele é fraco, porque ele é mal feito, ou porque ele é ruim, até pelo tempo que levou. E como sempre eles faziam, capricharam bastante. O que me intriga aqui é que ficou moderno demais. Eu exaltei tanto a união de modernidade com tradição, com as raízes no To The Five Boroughs. Aqui eles exageraram na modernidade. Não sei se eles ficaram com medo de ficar mais para trás, porque a coisa do hip hop evoluía demais com base cada vez mais loucas, produtores cada vez mais criativos. Não sei se eles ficaram um pouco com medo disso. E acabaram acho que exagerando um pouco nessa modernidade, viu? Posso dizer. Então eu gosto desse disco, mas não é o que eu menos gosto do Beast Boys. Lado a lado ali com o License to Will. Talvez até acho que o License to Will, apesar de conhecer há menos tempo, já goste um pouco mais do que esse aqui. Make Some Noise, a faixa que abre o disco, que é o primeiro single, o primeiro clipe sensacional também, pra variar, é muito bom, mas depois o disco fica meio ali, acho ele meio forçado em termos aí de bases muito modernas e tal. Como eu disse, não vou negar, é bom o disco, mas ele foge um pouco da característica, da essência do que é o Beast Boys, você entende? Até mesmo tem participações, o Beast Boys eu não me lembro de ter participações de outros rappers, uma coisa mais discreta, algum backing vocal, alguma coisa assim, tinha muitos instrumentistas, mas de um vocalista mesmo, de um MC, alguém cantando ali junto, ou rimando junto, eu nunca tinha tido. E isso apareceu aqui em 2 faixas, Too Many Rappers, até uma sacada aí, né? Muitos rappers, né? Talvez muitos rappers na mesma faixa, então obviamente os 3 do Beast Boys, e mais um Nas, clássico, né? Rapper Nas ali dos Estados Unidos, clássico dos anos 90 e tal, em 2000 também. Ele participa, faixa legal, bacana, mas acho que não precisava, talvez. Os 3 são tão bons, como eu sempre destaquei aqui no vídeo, em outro vídeo também. A dinâmica dos caras é tão bacana, o contraponto, um tipo de voz e outro, que às vezes nem vê necessidade
de ter uma participação a mais aqui. Eles sempre foram brilhantes, não tinha falta. Não era aquela coisa monótona de novo, só um cara rimando. Não, tinha os três ali, cada hora fazendo uma coisa. Tentaram modificar, eu entendo, lógico, a intenção foi ótima, mas eu, pra mim, achei dispensável. Assim como a participação da Santi Gold, uma cantora de R&B, se não me engano, participa na faixa Don't Play No Game That I Can Win, um reggae, valeu a criatividade, mas também, pra mim, passa meio que batido. E fora isso, não vejo mais um grande destaque nesse disco aqui, tá? Que os caras produziram também, lógico, sempre colocando a mão aqui, né, com o auxílio de outros produtores. É um disco que, assim como o To The Five Boroughs, né, não disse, eles deixaram um pouco de lado o lance de instrumental, né? De músicas instrumentais, daqueles tipo lá dos caras tocando, com percussão bem forte e tal. Isso ficou um pouco de lado nesse disco. Aliás, eu estava deixando passar batido aqui, um detalhe muito importante. Os caras tinham lançado em 2007, é bom lembrar, pouco antes do diagnóstico da doença do Adam Alt. Os caras lançaram um disco instrumental. Talvez ali tenha sido a gota d'água, né? Não sei. Ou melhor, a gota d'água? Talvez a gota d'água, porque no To The Five Boroughs quase não tinha essa pegada instrumental, orgânica, com percussão, baixo e tudo mais. E no Hot Sauce Party Committee também não tem praticamente nada. Em 2007 eles tinham lançado um disco totalmente instrumental, que entrou na discografia oficial dos caras mesmo, chama The Mix Up. Eu quase comprei esse disco, ouvi e falei, será que vale a pena comprar? É um disco até bem falado, tem muita gente que gosta, acha bem bacana. E eu gostei, eu gosto desse lado instrumental do Beastie Boys, mas junto, na sequência, com outras músicas com o vocal, né? Com os vocais normais ali. Então eu gosto da sequência junto, mas um disco só de instrumental, eu fiquei meio incomodado, não sei se me agradou o suficiente. É um bom disco, tá? Vale lembrar que existe então esse disco, The Mix Up, ganhou prêmio, tudo, ganhou até Grammy, tá? Lançado em 2007, mas ficou por aí, tá? E finalizando então, depois que saiu esse disco de 2011, Hot Sauce Committee Part 2, um ano depois, infelizmente, a MCA viria a falecer, o câncer voltou, ele acabou não conseguindo se recuperar, o tratamento não foi o suficiente, ele acabou falecendo em 2012, aos 47 anos, uma pena, um fato muito triste, e a banda obviamente acabou finalizando as atividades. Um trio, uma união tão grande, uma força tão grande que tinha entre os três ali, que não tinha, se saindo uma peça, fosse quem fosse, mesmo ele sendo Nathaniel Hornblower, mesmo se não fosse ele, não tinha como continuar só com dois dos três, né? Os caras eram aquela dinâmica de ficar no palco, trocando de posição, aquela coisa bem old school ali, da movimentação, postura de palco bem bacana, não tinha. Sem o MCA não teria como acontecer, infelizmente, e acabou cerrando as atividades, como eu disse. Uma pena, o pessoal a comunidade do hip hop sentiu bastante essa perda dele. Uma pena. E os caras hoje estão fazendo outros trabalhos, eu não sei bem o que o Ed Rock está fazendo. O Mike Dion está tocando, dando som por aí, participou talvez de alguma coisa ou outra, algum álbum ou outro, está um pouquinho mais ativo. O Ed Rock não sei o que anda fazendo. E para finalizar esse vídeo aqui, eu quero comentar sobre um DVD que eu tenho deles, um DVD de show mesmo completo deles. Outra ideia fantástica do Nathaniel Hornblower, ele está até aí atrás na capa, acho que dá pra ver. É o Awesome, DVD Awesome, I Fucking Shot That. Tipo, caraca, eu filmei essa porra. Esse é o nome do DVD. Cara, a ideia desse DVD é a seguinte: a organização, a produção do DVD chamou 50 pessoas, deu uma câmera na mão de cada uma e falaram: vai filho, filme o que vocês quiserem, filme o show da maneira que vocês quiserem, lógico, com bom senso, né? Deve ter assinado ali uma coisa para não pirar totalmente. Teve até uma filmagem de nego indo no banheiro e tal, foi para dar uma. Eles colocaram na edição final para dar uma zoada, que não podia ser Beastie Boys se não tivesse uma zoeirinha, né? Mas. Então foram 50 pessoas, 50 fãs, além da filmagem principal, original. Foram 50 pessoas filmando, eles juntaram todas essas imagens e formaram esse DVD aqui, filmaram esse show realizado no Madison Square Garden, como não podia deixar de ser, né? Lugar ícone lá dos Estados Unidos de Nova York, né? De shows, de esportes e tudo mais. E eles gravaram então, lançaram então esse DVD, Awesome My Fucking Shot. O Nathaniel Hornblower tá aqui atrás, não sei se dá pra ver ele aqui no fundo ali, fazendo o fundo da capa, muito engraçado. Então,
E aí a trilha sonora desse vídeo aqui, tá? Esse DVD, e mostra esse show inteiro no Madison Square Garden, e os caras mandando ver, a Mixmaster Mike fazendo introdução aí nas picapes, chamam os caras que entram com tudo. Cara, é sensacional, um registro excelente, um registro, como eu disse, acho que é o único de show mesmo inteiro deles, é esse aqui. Saiu em 2006, tá? Uma turnê ainda do To The Five Boroughs. Então, pra quem quiser, pra quem gostar de Beastie Boys, vale bastante a pena o DVD Awesome, I Fucking Shot That. Beleza? Com isso eu encerro, então, esse vídeo do Beastie Boys, segunda parte. Espero que vocês tenham curtido aí, comunidade do hip hop. Vou mandar lá pra galera lá do grupo lá do Marcião, no WhatsApp. Vamos ver se a galera curte aí, quem curte Beastie Boys. Tem gente que não curte, né? Vamos ver, sei lá. Mas eu quis fazer melhor pra vocês, beleza? A gente volta depois aí, galera. Até mais.